Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Cardinale e eu vou contar para vocês como foi a minha mudança de país, do Brasil para Portugal. Para contextualizar um pouquinho vocês, eu preciso contar que eu sempre quis morar fora do país. Eu lembro assim que na minha época de adolescência eu falava para minha mãe: "Mãe, eu vou embora para os Estados Unidos". Também quando eu tive um relacionamento à distância com o italiano, nossa, eu queria muito ir para a Itália. Então assim, eu sempre tive esse desejo de morar fora. E quando eu conheci o Lucas, ele também compartilhava desse desejo. Ele também sempre falava que queria morar fora do país. O primeiro país que a gente pensou foi o Canadá, só que eu sempre fui um pouco contra porque o Canadá é frio. E, né, o meu sonho sempre foi Estados Unidos, só que, gente, depois, né, de um tempo, meu sonho para os Estados Unidos foi, assim, foi baixando um pouco, e o do Lucas também, porque Estados Unidos não é toda aquela maravilha. Eu gostaria de ir para visitar, mas hoje em dia para morar eu acho que não. Tem muita burocracia. Se o Lucas fosse a trabalho para os Estados Unidos, eu não poderia trabalhar. E aqui em Portugal eu tenho a possibilidade de trabalhar com o visto que o Lucas tirou, porque aí eu também recebi um título de residência aqui de Portugal. Então a gente sempre compartilhou o sentimento de querer morar fora do país. Só que, né, a gente primeiro terminou a faculdade, depois conseguimos trabalhos na nossa área. Ele até estava feliz na área dele lá no Brasil, mas eu não estava muito feliz não. E partindo de que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo no Brasil, né, o meu trabalho, eu sou formada em jornalismo. E assim, quando você se forma na faculdade de jornalismo, você sonha com o quê? Você quer trabalhar na TV, ou você quer trabalhar no rádio, ou você quer trabalhar em redação, que era o meu caso. Eu queria muito trabalhar em redação, queria muito trabalhar em revista, só que, gente, as revistas do Brasil, assim, elas estão bem limitadas, né? Porque meio que acabou. Então, meio que não tinha como eu conseguir realizar esse sonho. E aí eu acabei conseguindo um emprego na área do clipping, que é o recorte mesmo das notícias. A gente juntava um monte de notícia e a gente fazia newsletters, né, nessa empresa que eu trabalhava. Só que, gente, eu não tava feliz com isso porque quando eu fiz a faculdade, eu não queria trabalhar com essa parte do jornalismo, eu queria escrever matérias. E aí eu comecei a procurar alternativas de sair daquele emprego. Eu também sou formada no curso de comissária de voo. E eu pensei, por que não tentar de novo? Porque quando eu me formei no curso, eu não tinha experiência de trabalho, vamos dizer assim. Eu nunca tinha trabalhado, eu já tinha feito um estágio na época da escola, só que eu nunca tinha trabalhado assim, realmente, principalmente com atendimento ao público. Então, na primeira entrevista que eu fiz, eu acredito que eu não passei porque eu não tinha experiência e também meu inglês era mais ou menos. E aí eu fui melhorando meu inglês e também comecei a trabalhar, gente. E aí, com a faculdade, eu consegui estágios. Então, eu fiquei meio dividida entre o jornalismo e ser comissária de voo. Só que assim, gente, depois que eu comecei a faculdade e eu consegui também outras entrevistas, eu consegui entrevista na Passaredo e na Gol. Só que aí, gente, na Passaredo eu também não passei porque quando perguntaram se eu mudaria de cidade, né? Porque a Passaredo é em Ribeirão Preto e eu morava em São Paulo. Se eu mudaria de cidade, eu falei que não, porque eu queria terminar a faculdade. Então, gente, eu sei assim que eu não me arrependo porque eu quis terminar a faculdade, só que, né, fiquei naquela divisão, comissária ou jornalismo. E aí, depois que eu comecei a trabalhar na área do jornalismo, eu fiquei, cara, eu acho que eu deveria voltar para ser comissária, porque com jornalismo eu não estou muito feliz nesse momento. Então, eu decidi voltar a procurar empregos, né, de comissária de voo. E aí eu apliquei para algumas empresas, apliquei para TAM, né, que agora é Latam, Gol Linhas Aéreas de novo. Eu tenho uma amiga que trabalha na Azul e me indicou, só que acabei não sendo chamada depois. Não sei se é porque eu já tinha feito uma entrevista ou simplesmente porque, né, meu currículo não chamou muita atenção depois. Eu fiz uma entrevista na Gol, que eu tava assim bem confiante, só que acabei não passando também. E na Latam também, gente, não passei. Eu passei nas primeiras fases, era sempre assim, eu sempre passo nas primeiras fases, faço tudo certinho, tipo, as entrevistas que são na parte escrita, inglês, português, essa parte eu sempre passava.
Só que, gente, acabou não dando certo em nenhuma empresa. E aí chegou em 2018, eu lembrei que tinha uma empresa que te leva para fora do Brasil como comissária de voo, que é a Emirates. Eu fiquei sabendo dessa empresa quando eu fiz o curso de comissária, até pensei em aplicar, só que nessa época eu tava bem complicada, meu inglês não era tão legal assim. E também minha mãe tava doente, né? E minha mãe acabou falecendo depois. E também veio a faculdade, então, né, tudo foi um bololô. E aí eu lembrei da Emirates e eu falei com o Lucas. A gente namorava já fazia um bom tempo, né? Então eu falei com ele, né, sobre a minha vontade de sair do país. Ele falou, meu, vai, só tenta. Quem sabe, né? E aí a gente daria um jeito, né, pra ele, ou ele conseguir ir comigo, a gente fazer alguma coisa, porque também o trabalho dele tem em toda a parte do mundo, porque ele é programador. Então, eu decidi aplicar. E, gente, foi bem no ano que eles voltaram a contratar. Então, assim, a primeira entrevista que eu fiz com eles, assim, realmente, foi aquela entrevista que tinha 1 milhão de gente lá. Tinha mais de 1.000 pessoas, né, lá no local, e eu fiquei, cara, eu nunca vou conseguir passar. Mas assim, eu fui também com o pensamento de, vamos ver o que vai dar. Eu não tava assim, botando tanta fé. Só que, gente, eu acabei indo muito longe na seleção, sério. Eu fui assim até a penúltima etapa que você já fala com o recrutador para te levar para Dubai. E assim, uau, eu não pensei que eu fosse chegar tão longe. Eu não achei que meu inglês fosse tão bom, assim, eu não acho que o inglês seja tão bom. Só que eu consigo entender bem. Comunicar ainda é um problema para mim porque eu não falo inglês toda hora. Só que eu entendo muito bem e eu também trabalhava escrevendo e-mails em inglês, então a parte da escrita também entendo bem. Nesse meio tempo, o Lucas também ficou, eu quero muito sair do país. Também, agora que a gente começou a ver isso, eu também vou atrás. E ele acabou recebendo uma proposta em Dublin. Ele veio falar comigo, olha, o que você acha? Eu falei, cara, só vai. Ele fez entrevista e acabou não passando. E depois, ele também aplicou para outra empresa, que ele até chegou a ser recomendado por um amigo que morava em Dublin, e só que ele também não passou. E aí, ele já tava meio, né, desanimado, e a gente acabou deixando um pouco de lado durante um ano. E aí, depois de um ano, ele retornou às buscas por empregos fora do Brasil, e um amigo dele falou, por que você não tenta em Portugal? E aí ele foi e aplicou para a empresa que ele trabalha hoje. Eu acredito que foi no LinkedIn, e a empresa no LinkedIn, eles mandam você entrar no site da empresa para cadastrar o seu currículo, e foi isso que ele fez. E ele cadastrou o currículo, acabou sendo chamado para entrevista, ele fez todas as entrevistas e foi chamada para morar aqui em Portugal. Então, foi assim, basicamente, que a gente veio para Portugal. E aí, para eu conseguir vir com ele, a gente casou, né? A gente já tava namorando há muito tempo, então quando ele veio pra cá, ele já tava com o pensamento de me pedir em casamento pra gente também, né, não ter nenhum tipo de problema com a imigração e com os documentos. E aí ele me pediu em casamento aqui em Portugal, foi muito lindo. E depois disso, ele foi pro Brasil pra gente casar no cartório. Eu dei entrada em todos os documentos e foi assim, gente. Foi assim que a gente veio pra Portugal. Então, assim, foi um sonho que os dois tinham desde o começo e que acabou se realizando não da maneira que a gente imaginava, mas até, gente, olha, sério, Portugal, assim, tem sido muito incrível, muito mesmo. Eu nunca pensei em morar em Portugal. Nem sabia como era morar em Portugal, nunca nem tinha pesquisado sobre. E, cara, assim, tudo que a gente tem aprendendo até agora, nossa casinha, a segurança, a comodidade, assim, sério, é muito, muito bom. Os preços, a gente paga coisas, a gente compra, assim, coisas que a gente não poderia comprar no Brasil. E, cara, assim, tem sido muito incrível. E eu vou gravar um vídeo falando como eu passei na imigração, coisas para você não fazer na imigração, como tem sido morar em Portugal, né? Que agora já fazem 4 meses que eu moro aqui, então eu quero contar para vocês tudo que eu passei nesses 4 meses. E aguarde porque tem muito mais vídeos que eu quero postar aqui nesse canal. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar os vídeos. Curta esse vídeo aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E também me segue lá no Instagram, Marcela Cardinale. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinhos!
Tchau, tchau!